Nós estamos recebendo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares. E o secretário Luiz Soares vem aqui dar entrevista num momento importante, difícil, crítico da saúde do estado de Mato Grosso. Claro que nós vamos conversar sobre muitos assuntos. Como que encontrou a saúde, o que é que já foi feito, o que é que já deu para caminhar, como que está a relação dos hospitais regionais, o acerto com os municípios do interior, quando que vem os recursos de Brasília, quando que não vem. E nós vamos ter 1 hora para essa entrevista. Mas nós queremos começar a falar sobre uma situação explosiva que está aí, que é a questão dos hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos, ontem eu entrevistei aqui a representante dos hospitais filantrópicos, Elizabeth Meurer, e ela disse o seguinte, que fez um acordo com o governador Pedro Taques, que não tem contrato, que o governador Pedro Taques participou da reunião, que realmente não foi o atual secretário de saúde quem autorizou isso, mas que ela entende que é uma autorização do governo que foi feita pelo segundo secretário, Dr. Bermudes. O acordo foi feito com o Bermudes e com o governador Pedro Taques, que isso não é um contrato, que não tem realmente contrato assinado, mas que tem um compromisso, e que em função desse compromisso o estado está devendo 12,5 milhões, e que se não for feito esse pagamento, ontem já fechou o atendimento de partos no hospital regional, só no hospital geral, no hospital geral universitário, Hospital Geral Universitário, só está fazendo parto no Hospital Santa Helena, assim mesmo o hospital geral está ajudando com remédios, fechou a pediatria da Santa Casa de Misericórdia e fechou também aqueles leitos de reserva de vagas da Santa Casa de Misericórdia. E eles estão reivindicando o pagamento, senão sexta-feira para tudo. Secretário Luiz Soares, bom dia. E como que está essa situação? Não está na hora do estado rever isso e arrumar condições de fazer esse pagamento? Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia essa equipe de apoio a esses dois amigos e extraordinários e brilhantes homens da comunicação. Eu acho assim que está na hora do Brasil rever o SUS, está na hora do Brasil vencer essa gravíssima crise econômica financeira que o PT, o Partido dos Trabalhadores, lançou, né, para ganhar a eleição em 2014. Desde 2013, 2012, os melhores economistas do país já alertavam para a gravidade de uma crise financeira, econômica que se avizinhava. Nada foi feito. Para ganhar a eleição fizeram coisas piores e hoje o Brasil está aí mergulhado numa crise econômica financeira gravíssima, sem crise mundial, o que é mais preocupante. Qualquer balançada lá fora, isso aqui explode. O governo federal perdendo receita, como comprovadamente está já há tempos. Anunciou ontem que perdeu 47 bilhões de arrecadação. Então, isso se traduz também nas transferências. Você foi senador, Antero, sabe melhor do que eu, que as transferências obrigatórias, né? As transferências constitucionais ou obrigatórias. Com 47 bi a menos, vem menos FPE para todos os estados, né? E tem menos FPE para todos os municípios do Brasil. Então isso faz com que estados, membros da federação, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, são estados economicamente e politicamente muito mais fortes do que o estado de Mato Grosso, apesar de que alguns que plantam acham que Mato Grosso é o mais importante de todos. Nós somos um estado periférico, sob o ponto de vista econômico e político no Brasil. Eu nunca deixei de falar isso, a vida toda eu falo isso. É um estado, infelizmente, periférico. Mas Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão lá mergulhados numa crise, né, financeira gravíssima, a ponto de não pagar salários dos seus servidores, que é o quê? A primeira obrigação de qualquer empresa.
O Estado não é uma empresa, mas o Estado tem que pagar os seus servidores. O único que recebe do Rio de Janeiro é juiz e promotor. O resto não recebe. Pois então, e isso parece que se traduz aí em outras realidades dos Estados membros. Salários exorbitantes, descontrole total do teto, né? Desrespeito ao teto financeiro, enfim. Mas os municípios não estão diferentes. Então, o que está na Constituição é que há no SUS, que é a mais importante política de inclusão social que a história da República Brasileira já produziu, que há o financiamento tripartite, né? Neste momento de crise, o Ministério da Saúde, que é o ente federado que pode mais, a União, o governo federal, está fazendo cara de paisagem sob o ponto de vista desse financiamento. Não eleva a tabela nacional do SUS há muito tempo, não reajusta, né? Transfere responsabilidades, por exemplo, no que diz respeito ao alto custo, a farmácia de alto custo. No tempo de Júlio Miller, de Dante de Oliveira, 100% dos medicamentos da farmácia de alto custo, o dinheiro era federal. Passava e quem comprava era o Estado, e quem garantia a entrega ao paciente, ao usuário, né, era a Secretaria de Estado, mas o financiamento era 100% federal. Hoje está inverso, Antero e Mauro. Hoje a farmácia de alto custo está sendo custeada pela fonte 134. Ou seja, pelo Tesouro do Estado de Mato Grosso. E não é pouco dinheiro. Coisas que o Ministério vai fazendo cara de paisagem. Até esse minuto eu achava que era governo federal. Pelo contrário. Vamos colocar assim, não vou correr o risco de querer ser preciso, mas se gastamos 5 milhões por mês nesta situação de farmácia de alto custo, 500 mil é do governo federal, 4 milhões e meio é do Estado de Mato Grosso. E fazendo cara de paisagem em outras situações. Vai transferindo, percebe? Não tenho dinheiro, eu jogo o problema para baixo. Aí os estados também acabam jogando para os municípios. Aí joga para quem? Para quem precisa do SUS, que é 90% da população do Brasil, sobretudo agora, nessa gravíssima crise econômica, com 14 milhões de desempregados, pessoas não têm condições de pagar plano de saúde, né? E nesse momento, então, o que eu tenho para dizer sobre essa situação das filantrópicas, né? O Estado de Mato Grosso paga, Antero e Mauro Camargo, e você que está me ouvindo, 100%, junto com o Ministério, 100% dos leitos de UTI. Os municípios que têm esses hospitais filantrópicos, que é Cuiabá, com 4 hospitais dessa federação, sindicato de hospitais, com mais a Santa Casa de Rondonópolis. Então são 5 entidades que gozam de imunidade tributária, né? São filantrópicos, tem possibilidade de se autofinanciar através de esforços de campanhas na televisão, como a Santa Casa de Cuiabá paga para ter essas doações, né? E o que ocorre? 100% dos leitos de UTIs. Isso é transferido via do Estado para o Fundo Municipal de Saúde de Cuiabá, que repassa para eles, essas 4 entidades em Cuiabá. Em Rondonópolis, passa para o Fundo Municipal de Saúde de Rondonópolis, que faz o pagamento para a Santa Casa de Rondonópolis. Então, sob o ponto de vista de UTI, quem garante é o Estado de Mato Grosso. Isso não é dito. E isso está em dia? Está agora o mês de junho. E a portaria que a gente regrou, que tinha um monte de situações irregulares no passado, agora a partir do mês de junho, diz que vencido, trabalhou um mês, passa o mês seguinte e recebe no outro mês. Ou seja, agora em agosto paga o junho. Por quê? Não é questão financeira, é questão de controle e avaliação. Dados que entram no sistema, que precisam ser atestados pela área técnica da Secretaria. E até o final agora de agosto, isso estará em dia. 100% de leitos de UTI. As demais situações, o Estado de Mato Grosso nunca teve. Eu fui secretário em Cuiabá por 4 anos sob a liderança do prefeito Roberto França, depois por mais 2 anos sob a liderança do prefeito Wilson Santos. Nunca
Nunca Antero e Mauro Camargo. O Estado de Mato Grosso, a Secretaria Estadual, colocou R$1 para apoio à média e alta complexidade em Cuiabá. E estava em Vargem Grande a mesma coisa. Embora seja a responsabilidade do Estado, né? Não. Pelo SUS é? Pela lei do SUS é? Não é. Tem gestão plena. Tem gestão plena, Antero. Você quer saber? Abre no site do Ministério e vê os repasses mensais feitos ao município de Cuiabá de média e alta complexidade. Dá 20 e poucos milhões. Para o Estado, 14 milhões. E o Estado tem 8 hospitais. Adalto Botelho, Metropolitano, lá em Rondonópolis, o Regional São Camilo, a OS, em Cáceres, o Regional, Sorriso, Sinop, né? Alta Floresta e Colíder, próprios. Então, assim, Cuiabá tem mais recursos federais na média e alta complexidade do que o Estado. Porque isso é feito na pactuação na CIB, Comissão Intergestora Bipartite. O que você tem de serviço instalado, tal. Quem não tem, tira o dinheiro e põe para quem tem. Então, Cuiabá, por ter mais serviços instalados, contratados, Cuiabá fica com a maior parte do bolo. Isso é tirado do quê? Do teto do Estado de Mato Grosso. O Ministério, a tripartite, estabelece o teto para Mato Grosso. E aí esse dinheiro total vem para o Estado e é subdividido entre os municípios em gestão plena. Quando eu fui secretário em Cuiabá, 2001, só Cuiabá era gestão plena. Hoje todos são. Todos os municípios. Tá? Então, assim, nunca foi obrigação do Estado. Num dado momento da crise que você fala, e é uma crise, e é séria, é preocupante, das filantrópicas, é preciso que a gente converse com base em verdade. Eu abomino a mentira. E neste caso, há mentiras. Há, eu diria até, né, uma espécie de chantagem usando o sofrimento da população. Diria mais, se for avançar por aí, Antero, que é até extorsão. Porque aqui está, eu vou deixar com você e com o Mauro, a portaria assinada, e ela é clara, assinada nesse acordo. Existia um déficit o ano passado, as Santa Casas procuraram o prefeito Mauro Mendes, o secretário Ari, foram ao governador e conseguiram, né, a generosidade do governador de dar em 3 meses consecutivos 7 milhões e meio da onde não tinha. A crise não começou ontem, a crise já existia em 2016. O governador passou 7 milhões e meio da onde não tinha como ajuda emergencial para cobrir déficit. Agora déficit dos hospitais filantrópicos. Dos hospitais filantrópicos. Não era nada que o governo devesse, absolutamente. Foi uma ajuda, entendeu? De bom grado, de coração, sem poder, porque ao mesmo tempo que o governador fez isso, ele deixou de pagar, e aí ainda continua devendo, 7 milhões e meio para os hospitais próprios, de Colíder e Alta Floresta, tá? A dívida de 2016 nesses 2 hospitais é exatamente o valor que ele passou para as filantrópicas. Ora, não cuidou da sua casa, não cuidou, né, de dar comida aos seus filhos e foi sustentar filhos de outros. Fez. Ótimo, ajudou. Só para explicar. Só para terminar, Antero. Não, mas é importante. Então é o seguinte, explicar o que era 7 milhões e meio de dívida para própria do Estado, para os seus 2 hospitais, Colíder e Alta Floresta, virou 15. Porque doou 7,5 para um lado, continua devendo 7,5. A hora que pagar as 7,5 virou 15. Então, assim, esse apoio do governador está sendo colocado agora como o quê? O homem mau, o ruinzinho da história, o homem que tinha dinheiro, fez acordo. O acordo está traduzido formalmente. Dessas conversas todas, traduziu-se uma portaria. Tá aí a portaria. É isso que eu quero ler aqui. Eu quero ler aqui o artigo 2º da portaria. Eu acho que o artigo 2º da portaria explica bem e mostra que o governador Pedro Taques está falando a verdade. Porque o artigo 2º da portaria diz o seguinte: prorrogar o prazo estipulado no artigo 2º da portaria 190/2016/GBSES. O que é isso? Gabinete da Secretaria do Estado de Saúde, deve ser, né? Essa é uma portaria, desculpa, é uma portaria anterior,
feita pelo Eduardo Bermudez. Bermudes é o que Bermudes ou Bermudez, eu não sei bem o nome, nem o nome eu consigo gravar. Mas essa daí já foi assinada pelo João Batista. Você pode olhar o verso, e essa portaria é tão esquisita que cita nominalmente cada entidade. Pois é, ela cita aqui o seguinte: prorrogar o prazo estipulado no artigo 2º da portaria 190/2016 GBSES para as competências de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017. Ou seja, dezembro, janeiro e fevereiro. Tudo pago. Os 3 meses. Quando eu assumi a secretaria, dia 21 de março, já estava pago. E eles estão cobrando realmente de fevereiro em diante. Pra frente. Quando não tem mais o compromisso. Né? Da doação, da liberalidade. Você percebe, Antero, que se isso não tiver uma discussão séria, num momento de crise, virar chantagem ou extorsão, nunca vai cobrir déficit. Sempre vai. E nesse acordo, eles citam aqui nesta carta que foi entregue dirigida ao ministro, ao governador, ao Ministério Público, que contrataram uma empresa de consultoria de São Paulo, chamado Planisa, que fez levantamentos e entregou aos 5 hospitais um poderoso instrumento de gestão, Mauro, que é o quê? Controle de custos hospitalares, que online, diariamente, é possível o bom dirigente, o bom gestor local, tomar medidas de evitar certas despesas ou contornar e evitar déficit. O pagamento foi feito com uma parte muito menor do que 7,5 milhões, com certeza, mas com esse dinheiro que o Estado colocou, que o governador doou, preocupado com a população, mas entendendo. Essa é a tal auditoria que eles falam? Uma auditoria, uma consultoria, Planisa. Né? Aqui está também um outro documento que eu vou deixar para você depois quiser dar uma lida. Eles fazem referência a isso e aí cobra uma dívida inexistente a partir de março, abril, maio, junho, 12 milhões. Isso não existe, é sonho, não existe. Bom, é possível abrir um espaço para diálogo? Há dias atrás o governador recebeu, eu não estava presente e nem eles estão reclamando que você não os recebe. Não, o Antônio Preza, você sabe o respeito que. A doutora Elizabeth. Eu não conheço ela. Agora, o doutor Antônio Preza, vice-presidente da federação e presidente da instituição séria, Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, foi secretário municipal de saúde de Cuiabá, goza da minha amizade pessoal, do meu respeito, do meu carinho e minha absoluta consideração. Este ano, de março para cá, 2 ou 3 vezes eu tive o privilégio, a alegria de receber o doutor Antônio Preza na secretaria. Conversamos outros assuntos, mas também conversamos sobre essa situação. Eu disse ao Preza: olha, Preza, eu acho que nós tínhamos que pensar uma outra maneira de extrair algum recurso estadual que ainda existe. Mostrei para ele a realidade dos hospitais estaduais. O governador recebeu junto com o prefeito Emanuel. Só para essa parte. E aqui, Antero, isso também está disposto a receber novamente, conversar sobre isso. Isso é uma decisão do governador, né? Quando ele decide abrir a agenda, se ele precisa da minha presença, quem me convoca é ele, né? Nesta anterior eu não fui convocado. E nessa reunião de 3 horas, na presença do prefeito Emanuel Pinheiro, que é o detentor, o prefeito detentor dos contratos com essas entidades aqui em Cuiabá, né? O governador explicou, conversaram por 3 horas e disse que não tinha como, né? Ora, e até agora também o município está conduzindo isso nos diálogos internos, mas não está sem se posicionar. Eu estava dizendo do Preza porque eu gosto muito do Preza. E eu conversava, falei: Preza, por exemplo, podemos pensar na fila que hoje é detectável na Central de Regulação de Cuiabá. E trabalhamos, a nossa equipe da Secretaria de Estado de Saúde, Antero e Mauro, em 5 linhas, em 5 especialidades de cirurgia eletiva: cirurgia geral, cirurgia ortopédica, cirurgia urológica, cirurgia ginecológica e cirurgia geral, propriamente dita. Hérnia, vesícula, essas coisas. Isso extraindo listas de espera nos escritórios regionais, são 16 no estado, nos hospitais estaduais,
São, né? E mais as centrais de regulação de Cuiabá e Varja Grande. Só nessas 5 especialidades, das 9.000 pessoas em tese existente, ela não é segura, porque quando você for atrás dessas pessoas, muitos já resolveram, já fizeram de outra maneira, já pagaram as suas cirurgias, né? Mas nesse montante de 9, vamos considerar que ela seja certa, quase a metade está na central de regulação de Cuiabá. Há anos, há meses. E Cuiabá paga antecipadamente esses 4 hospitais. Numa modalidade de contrato chamada contratualização, onde você tem metas, o hospital coloca a sua capacidade de produzir, o tipo de produção que ele está apto a fazer, acerta quantitativos, valores e paga. Ok? Isso é uma modalidade de contrato que o Ministério chama de contratualização. Eu não gosto nem do nome. Porque depois foi assim no governo Mauro Mendes, os 4 anos, não houve acompanhamento de controle e avaliação. A central de regulação do município emite ordens, autorizações para que realize tais procedimentos. Este hospital faz isso, você faz aquilo, o paciente é esse, é do SUS. Essas autorizações são recebidas pelos hospitais, guardadas numa gaveta, cria-se a fila da fila e faz aquilo que é interessante. Então, em tese, até esses pagamentos já ocorreram, mas que seja 4.000 inscritos em Cuiabá, e tem gente de outras cidades, com certeza. Tá aí há anos, o Estado disse ao preso, está disposto a contratar, a comprar de vocês a produção. Agora, é por produção. Fez 10 cirurgias, eu pago as 10. E vamos lá, a tabela SUS não cobre. Perfeitamente, mas é o parâmetro. 2 tabelas, tá bom? Ah, é pouco. 3 tabelas, tá bom? Eu pago. Vou arrumar dinheiro e vou pagar, porque eu tenho dó é do povo. Não gosto dessas enganações, até. Não gosto dessas mentiras e não falar a verdade. Então, é preciso que entenda, o preso, é evidente, não tinha autorização dos componentes do sindicato, né? Conversamos, mas essa é a minha posição lá atrás. Com o governador foi um sonoro não diante da crise, quer dizer, não está dando conta, Antero, e eu me sinto injustiçado enquanto secretário estadual de saúde. Disse ao governador e digo ao povo de Mato Grosso, eu me sinto injustiçado de pegar dinheiro, doar sem nenhuma contrapartida para o povo, para ajudar essas entidades, quando eu não estou dando conta e não tenho dinheiro para pagar as contas dos hospitais que eu sou responsável diretamente, que são os 8 hospitais estaduais, incluindo o mais sofridos deles que está na administração direta, que nós vamos resolver. O Hospital Estadual Adalto Botelho. Vamos transformar ele, vamos reformar ele 100%, vamos reabrir o pronto atendimento, que hoje está aí o sofrimento na periferia, no centro da cidade, o álcool e droga tomando conta, a droga tomando conta, pacientes em surto, né? E sem contar ainda a insensibilidade de muitos juízes que tá mandando traficantes, se diz usuário, para não ir para a cadeia, cumprir pena dentro do Adalto Botelho. Então, assim, Antero, eu não gosto da mentira. Respeito a todas essas entidades, mas não tenho dozinha não. Quer debater? Vamos reunir o povo lá na Arena Pantanal, eu vou debater com eles. Abre a sua caixa preta que eu abro a minha. Agora, mentira não. Agora, eu queria fazer uma pergunta, Antero, secretário Luiz Soares, o seguinte: o senhor falou que o Estado paga antecipadamente. Estado não. A prefeitura. Cuiabá. Cuiabá. O contrato, nunca existiu o contrato. Eu fui secretário em Cuiabá, nunca tive apoio para leito de retaguarda. Crise no hospital pronto-socorro, muita gente, eu resolvia como eu contratava com o recurso de Cuiabá com o doutor Saboia na Santa Casa. 40 leitos, 45, no Bom Jesus, percebe? Para organizar. Agora a falta de gestão, já vem desde a gestão do governo Mauro Mendes, né? Ainda a atual gestão municipal não conseguiu equacionar. Então tem uma superlotação no pronto-socorro, sempre teve, mas não no absurdo que chegou a precisar o Estado pagar leito de retaguarda. O Estado nunca pagou leito de retaguarda para Cuiabá, 4 anos, 2001 a 2004, 2008 a 2009, que eu fui secretário. Nunca vim ao Estado pedir isso, porque Cuiabá recebe dinheiro, então ela contrata e paga. É essa a questão, tá? Não vamos dar nome aos bois, vamos colocar as responsabilidades.
Quem paga a contratualização é a prefeitura. Que recebe dinheiro do governo federal para fazer isso. Reclamam da tabela SUS. Você sabe que embutido na contratualização tem N incentivos. Incentivos por ser hospital, escola, incentivo, rede segura. Eles, inclusive, disseram o seguinte: se você computar, não, a tabela SUS paga R$100. É muito pouco esse determinado procedimento, certo? É pouco. Tá bom, mas eles não estão trabalhando há muito tempo com uma tabela SUS, estão trabalhando com duas, porque se computar os incentivos que o Ministério obriga a ter dentro da contratualização, Mauro, dá duas tabelas. UTI, como é o estado e eu sei, aqui em Cuiabá, nós pagamos 3,5 a 4 tabelas, uma pela outra, do valor da tabela SUS, que a diária é R$400, um pouco mais que R$400, é 1.600. Você percebe? Paga 3 vezes mais. Então, eu fico impressionado nessa discussão de déficit. Déficit emergencial foi socorrido. Agora, ele é eterno? Ah, não. É compensação dos valores da tabela. Em Cuiabá, já se paga 2 tabelas. Então, é uma importante, por exemplo, um procedimento que a tabela só paga 1.000, Cuiabá está pagando 2.000. Deixa eu te fazer uma pergunta seguinte. Uma das outras afirmações aqui da doutora Elizabeth foi que o custo do paciente nessa rede filantrópica fica 1,5 da tabela SUS. O custo do paciente, quando é no estado, é 6 vezes a tabela SUS. E o custo do paciente, eu não sei na outra rede que ela citou, sem ser do estado, é 4 vezes a tabela SUS. Mas eu gostaria de dizer se é isso mesmo, e o paciente encaminhado para essa rede filantrópica fica 4 vezes mais barato. Mas me gravou bem e me causou até espécie saber que o paciente do SUS, no SUS, no hospital público, custa 6 vezes mais do que se paga ao hospital filantrópico. Eu não conheço. E, portanto, eles defendem a tese de que o hospital filantrópico deveria ser mais usado. Certo. Quer dizer, e que essa tese não é incompatível com a sua. Você quer contratualizar. Eu quero comprar serviço por produção. Por produção, exatamente. Fez 100, eu pago o valor das 100. Contratualizar, nem pensar. Dinheiro adiantado, não. Fazemos convênios, não tem problema. Quantas cirurgias você vai fazer de urologia, vascular? Tantas. Então, feito 1.000, tá bem, fez 100, eu pago 100, fez mais 100, eu pago 100, fez 200, eu pago as 200. Pronto. Eu quero a produção. Tá? Agora, eu não sei esses números, Antero, porque a senhora que deu essas informações, ela deve ter informações que eu não tenho. Eu não conheço nenhuma comparação minimamente confiável que mostre linearmente esses custos. Eu não conheço. Gostaria até de conhecer. Gostaria mesmo, né? Agora, eu também não estou colocando em dúvida o que ela falou, porque os hospitais estaduais em Mato Grosso, depois de Pedro Henrique, os custos são absurdos mesmo, e nós vamos diminuir esses custos. Já estamos trabalhando. Porque Pedro Henrique, Wander Fernandes e Simval Barbosa? Você sabe a história, todo mundo sabe. As OS. Tem contratos nessas OS, e aí o Estado fez a intervenção depois da ocupação, está até hoje nessa ocupação. O Estado do Mato Grosso, por decreto do governador, a saúde pública estadual está declarada de estado de emergência. Nós temos até 30 de dezembro para trazer esses 4 hospitais ocupados para a gestão própria. E vamos conseguir, se Deus quiser. Mas eu não duvido dos custos, porque os custos foram montados, os valores, os contratos com as empresas médicas, em Alta Floresta, Colíder, Sorriso e no próprio Metropolitano, foi sob a governabilidade de Pedro Henrique. Pode ser coisa séria? Eu acho que não. Difícil, né? É muito complicado. Mas vamos olhar caso a caso, não vamos demonizar que tudo está errado, né? Mas tem coisas que nós já começamos a fazer. Por exemplo, fechar determinado serviço, que não tem a menor importância. Por exemplo, Bucomaxilo, quem é o dono da empresa? Filho de Pedro Henrique, mora onde? Minas Gerais. No Metropolitano. Varja Grande tem plantão 24 horas, Bucomaxilo no pronto-socorro, Cuiabá tem 24 horas e o HGU tem pactuado, contratualizado com o município de Cuiabá, Bucomaxilo eletivo. Tem um público para gastar
80 mil, 60 mil, 120 mil num contrato desse? Não. E o filho do pedreiro que é o dono? E vou fechar. Já mandei fechar. Então eu vou reduzir custo, a minha equipe vai reduzir custo, porque nós queremos reduzir custo e fazer mais. Tem município chorando com a portaria 111 que tirou dinheiro, ok, Antero? Ok. Não tirou dinheiro, fomos criteriar o bom uso do dinheiro público. Como? Botando no pacote daquele dinheiro de transferência voluntária, não obrigatória, vamos chamar assim, de apoio mesmo, para média e alta complexidade, né? E ali encontrou-se gorduras, exageros, dinheiro sendo mandado e não tendo produção. Levou-se em consideração a população, a produção informada nos sistemas de informação ocorrida nos últimos 2 anos. Então tinha hospital recebendo 700 mil, caiu para 350 mil. Porque não tinha produção para 700 mil. Não tinha produção para justificar, Antero. Teve lugar que tinha produção a mais, ganhou um pouquinho mais. Barra do Garça é um exemplo. Lá o hospital, o prédio é estadual, o Sobrário Mágico comprou, o município que está tocando, e agora assinei a cessão de uso para o município. Fomos olhar lá dentro, tinha produção a mais do que tinha de apoio. Melhorou um pouquinho, resolveu os problemas? Não, mas é apoio, é ajuda. Varja Grande, a mesma coisa. Cuiabá tinha demais. Então, hoje, linearmente, de apoio mensal para Cuiabá é 3.300.000. Para que Cuiabá deve usar esse dinheiro? Para apoiar despesas no pronto-socorro, no São Benedito e outros programas especiais em outros hospitais, incluindo filantrópicos, que o município pactuar. É o que o Estado pode, 3.300. O TI é 100% do Estado, esquece. Isso é apoio a média e alta complexidade. Para Rondonópolis, para que é? 1.300.000. A gente sugere na portaria 111, sugere o quê? Que Rondonópolis use para apoiar a Santa Casa de Rondonópolis, o Hospital Psiquiátrico Espírita Paulo de Tarso, que é um compromisso pessoal do governador, fez com a comunidade lá em Rondonópolis, e a Secretaria Municipal de Saúde, né? Então 1.300.000 é o que pode, é o que tem pro almoço, Antero. Ora, em tempos de vacas gordas, se eu tivesse 50 milhões para Rondonópolis, 300 milhões por mês para Cuiabá, era o meu sonho. Não tenho. Agora, eu não posso ficar não dando conta de cuidar dos meus hospitais, da farmácia de alto custo e levando bordoada e alimentando ou assumindo obrigações que não são da Secretaria de Estado de Saúde. Aí os apoios estão aí, né? Esses são oficiais, são formais, formalizados, não tem nada a ver com esses que estão cobrando. Não, aí não tem filantrópica, aí tem hospitais municipais, hospitais públicos, os estaduais, os regionais são outra coisa, aí é apoio aos municípios. Quais são os municípios? Quais são os municípios que recebem esse apoio, né? Vamos olhar aqui na portaria 111 de 2017. Né? Aqui, Baixada Cuiabana, Cuiabá 3.300.000, Varja Grande 1.300.000, Baixo Araguaia, Confresa 500 mil, não tem nada naquela região do Baixo Araguaia. Esse Confresa é um hospital municipal, tá? E tá ajudando, fazendo o que dá conta, né? Diamantino 130 mil, Nortelândia 65 mil, Barra do Garças 800 mil, Juína 301 mil, São Félix 250 mil, Pontes Lacerda 320, Jaciara 100 mil, Jaciara recebia 40, tem produção lá, aumentou mais 60 mil, Rondonópolis 1.300.000 e Juara 250 mil. Isso por mês o Estado põe 8.600.000 nesses municípios como apoio à média e alta complexidade, e todos têm o dinheiro federal, direto, fundo a fundo, federal para o fundo municipal. Esse aqui é um recurso do Estado apoiando, tá? É dinheiro de favor, é dinheiro de ajuda. Se você tem muito, dá muito. Se você não tá dando conta de pagar as suas obrigações diretas, não tem o que fazer, gente, né? Vamos torcer para o Brasil melhorar a economia, a saúde, que já sofre com subfinanciamento há muitos anos, desde o governo Lula, né? Se você pegar no Transparência Brasil, na Folha de São Paulo, tem lá o gráfico
de 2001 a 2013, né? Até 2002, o gráfico de investimento na saúde do orçamento federal, Antero, era ascendente. O Lula entrou, estagnou e começou a cair. Em contrapartida, a Previdência foi subindo que nem um foguete. A Bolsa Família, a Bolsa Presidiária, a Bolsa não sei o que, percebe? E da onde saiu o dinheiro? Sangrou da saúde. Então dá a Bolsa, faz politicagem, não garante o remédio. Tá, mas secretário, agora vamos para a questão macro. Quando o senhor assumiu, o senhor constatou imediatamente, assim que assumiu, que haviam várias formas de administrar os vários hospitais públicos que o Estado tinha. Para cada hospital era um tipo de administração. E agora, como é que está essa situação? Tá. Antero, a visão colocada lá atrás, quando eu estive aqui com você, era a visão do que? Vários modelos para 8 hospitais, cada um de um jeito. O Adalto Botelho, patinho feio, ninguém cobra, ninguém fala nada, deputado não lembra, ninguém fala. Tá lá, esculhambado, uma vergonha. É administração direta, certo? 4 hospitais, Metropolitana em Varja Grande, Sorriso, Alta Floresta e Colíder, eram OS-zados. 2 OS tocavam, aquela pernambucana tocava Metropolitano, Colíder e Alta Floresta, e uma outra que eu esqueci, IBH, alguma coisa assim, Sorriso. Mas foram, o Estado fez a intervenção, o governo Simval se arrependeu de 2012 para 2014, né? Fez a intervenção e ocupou essas ocupações. Então, 4 ocupados de forma totalmente errada. Por quê? Ainda está se usando o CNPJ dessas 2 OS. Isso vai gerar, e já gerou ações judiciais, uma cobrança, porque quem esteve antes não recolhia, por exemplo, o FGTS. Eu assumi em março, mas paguei de janeiro até agora, tá pago. Quando você assumiu, você cortou esse negócio de usar o CNPJ de... Não tem como. Tá, como que eu vou cortar? É uma intervenção, não é um... Onde que eu vou encontrar as equipes para repor? Eu vou fazer um processo licitatório, você não faz licitação mais hoje em dia, Antero, com menos de 90, 120 dias. Então, é o caos. Por isso o decreto de emergência. E nesse decreto de emergência a gente pediu ao governador, discutiu, pactou, ganha a autonomia para fazer algumas intervenções mais fortes no que diz respeito a RH, a repactuação de contratos, até sair de vez desse uso indevido, vamos chamar assim, do CNPJ, né? Então nós estamos trabalhando nisso. E ainda com 3 hospitais, portanto, 4 mais 1, 5, 3 OS-zados. Cáceres com a Santa Catarina e Rondonópolis com a São Camilo e Sinop com a Santo Antônio, que é Parece que essas 3 são razoáveis, trabalham bem. Informação positiva. Eu não consigo nem fazer juízo de valor. Mas assim, de todas. A população reclama menos, né? Então é um de bom todas sinal, né? Não foi feita intervenção, né? Não foi feita ocupação. Aliás, Sinop foi feito. Depois, o Simval, né? Entregou para o interventor indicado pelo prefeito Juarez, né? E depois, com o governo Pedro Táxi, voltou para a OS. Então, esse ainda tem 1 ano de contrato. Nós vamos ver para frente, vamos ter que rediscutir essa questão para frente. Mas Santa Catarina, em Cáceres e São Camilo, é bom saber, a população de Mato Grosso, que houve aqui essa audiência extraordinária do Antero e do Mauro, não querem ficar no estado de Mato Grosso. As OS querem sair. Querem sair. A Santa Catarina, por uma decisão, me falou a direção do Vaticano, certo? A Santa Catarina tem hospitais próprios no sul, no sudeste, aliás, um extraordinário e super moderno hospital privado, né? Na Avenida Paulista, lá em São Paulo, o Santa Catarina. E parece que tem essa ordem do Vaticano e um déficit de irmãzinhas. Tanto que em Cáceres, o hospital antigo, São Luís, é desta congregação da Igreja Católica. E eles estão buscando alguém para tocar. Escuta, então, e o regional eles assumiram como OS. Não querem ficar. Então estou trabalhando, a
até o dia 30 de setembro, eles vão embora. E como que nós vamos equacionar com segurança Cáceres? Chamamos o consórcio da região de prefeitos, eles se habilitaram também como consórcio hospitalar, que só existia como consultas de especialidades, é presidido pelo prefeito de Quatro Marcos, que foi secretário de saúde. Chamamos o ambiente político, o deputado Leonardo, enfim, né, que é médico, é representante de Cáceres, para esse entendimento. Então, o Estado condicionou, viu, Antero? Assim, gestão própria do Estado, tocar pelo consórcio, os diretores, a direção do Estado, o colegiado de prefeitos participando de forma transparente para melhorar e com a perspectiva de, no mínimo, a partir de outubro, já reduzir 20% dos custos atuais lá. Hoje ele custa em torno de 5 milhões, 20% é 1 milhão a menos. Então o consórcio vai, se Deus quiser, funcionar. Agora, o drama que está ocorrendo é a São Camilo. São Camilo tem uma posição muito clara, foi mudada agora por esses dias a direção nacional da São Camilo. Eles não querem de maneira nenhuma continuar no estado de Mato Grosso. Qual é o problema da São Camilo? Que eles me disseram. Primeiro, a relação complicada que teve esse tempo todo para trás. A gente conseguiu repactuar, fazer com que o contrato que venceu dia 30 de junho fosse alongado até 30 de setembro, né? E cumprindo todos os nossos compromissos, inclusive financeiros com ele. Nessa parte eles percebem que houve uma alteração no relacionamento, mas ainda é pouco pelo sofrimento que eles passaram, e ainda é pouco porque tem uma portaria que o Bermudes prometeu para eles, segundo eles me falaram, que iria revogar essa portaria ministerial do ministro da Saúde, que inibia a presença deles porque retirava deles a possibilidade de usar a produção, o QNES, né? E manter o título de filantropia deles. Eles têm medo de perder o título de filantropia, Hospital Dia e o uso do QNES. Essa portaria do ministro, na época, proibiu, e o Bermudez prometeu que ia revogar e não revogou. Então nós estamos tentando manter a São Camilo em Rondonópolis. Secretário, não está fácil. Algumas manifestações chegando aqui. Fabrica Monge. Saúde nunca foi prioridade no desgoverno Pedro Táxi. A prioridade dele é cuidar do agronegócio. Ronivão Furtado. Em relação à farmácia de alto custo, eu já tenho 3 anos que não conseguimos medicamentos de alto custo. E uma pergunta aqui do Ademir Mesquita, do bairro Jardim Europa. Quando vai normalizar a farmácia de alto custo? O remédio azapropina faz 1 ano que não tem. Ademir Mesquita, do bairro Jardim Europa. Bom, Ademir, e você que vem sofrendo nessa situação da farmácia de alto custo. Mas não é um probleminha. Quando nós chegamos na secretaria, no dia 21 de março desse ano, subimos a escadaria, Antero e Mauro, vocês conhecem os dois. Eu, a Fátima Cianel, enfermeira, que foi diretora, com Júlio Milha, foi minha diretora em Cuiabá em 2003, 2004, de atenção secundária, o Wagner Simplício. Conversando, ouvimos lá o relato dos então adjuntos que estavam lá, as informações, e descemos, e na descida lá embaixo na secretaria a gente conversou. 3 situações precisam ser atacadas com vigor, né? Nós éramos 3 pessoas. Hoje nós temos um time organizado. Gastamos 1 mês, 2 meses para organizar esse time. Hoje tem lá, eu considero, presença do Dr. Ney Moreira, na informalidade, mas compromisso e na consideração que tem com essa equipe que está trabalhando, Júlio Milha ajudando, né? E a ZESA, e fomos juntando as pessoas. Hoje a secretaria está na mão. Eu não estou enrolando para dar a resposta da alto custo, mas elegemos em 3 situações: dar rumo nesses hospitais públicos, esta é a nossa obrigação, são hospitais do Estado, o Estado tem que garantir o funcionamento, pagar suas contas, fazer rodar bem o serviço. A farmácia de alto custo e domar a área meio, atividade meia, ou sistêmica, como eles falam. Questão de orçamento financeiro, aquisições, certo? Que fica no nível central.
as 3 áreas prioritárias, estamos trabalhando nisso. A farmácia de alto custo deve ter mais de 3 anos, mais de 1 ano, né? E eu não saberia dizer ao Ademir este medicamento específico, até porque eu não sou farmacêutico para entender, nem gravar tudo. O que nós estamos fazendo? Primeiro, tinha vários fornecedores com fornecimento atrasados, com registro de preço. Fomos conversando, repactuando, pagando, pedindo, pelo amor de Deus, para voltar a entregar. E muitos, a grande maioria, voltou a entregar, né? A grande maioria dos que tinham registro. Muitos da obrigação da farmácia de alto custo sem registro de preço, fazendo por dispensa de licitação. E o malefício extraordinário, que graças a Deus nós vai parar: a judicialização. Botamos e disse ao governador: ou nós entramos em 2017 ou não entramos. Se for olhar 2016, 2015, nesse cenário de crise financeira, nós não vamos andar. Então, a minha sugestão: vamos andar para frente, e assim que entrar um dinheiro extraordinário, a gente quita para trás. Esse dinheiro extraordinário é esse dinheiro da emenda? Eu estou sonhando que dê certo, porque se for certo esses valores e entrar esse dinheiro, 82 milhões será destinado, e o governador já autorizou a gente fazer o termo de transferência direto para Cuiabá, para o prefeito licitar, né? O prefeito Emanuel e a sua equipe tomar conta desse dinheiro, até porque o hospital, novo pronto-socorro, é um hospital municipal. O Estado apoiou na construção com 50 milhões, e aí, ponto, um apoio. Mas quem tem que tocar que tipo de equipamento, que tipo de mobiliário que vai ter é a prefeitura, não tenho dúvida disso. E em sobrando, Antero, tudo que sobrar, viu, será para quitar essas dívidas, incluindo aí com certeza o São Luís, tá? O São Luís de Cáceres. Tá, ok. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Só queria dar uma informação: os municípios, embora meu companheiro Neurilan fale 70 milhões, de 2016 para trás, levantado comprovadamente dívida da Secretaria Estadual, do Governo do Estado, para com os 141 municípios, é 33 milhões e não 70, doutor Neurilan. Tá bom. Muito obrigado. A entrevista do secretário Luiz Soares.